Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo. E hoje vamos estudar o capítulo 8, Criações Terrestres, parte segunda do livro O Céu e o Inferno. E para começar a nos prepararmos, né, para a gente se concentrar melhor, convidar nossa amiga Camila para fazer uma prece, para que a gente vá sintonizando. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estamos Sim. ouvindo bem. Tá bom. Então vamos acalmar a mente, acalmar o coração, pensar em Jesus e agradecer por estarmos aqui mais uma noite para mais um estudo. Pedir que o estudo seja abençoado, seja proveitoso para todos nós, que possamos passar mais uma noite juntos aprendendo, mais uma noite de aprendizado, que corra tudo bem, que os mentores do estudo, os nossos mentores estejam junto com a gente, ajudando, contribuindo, inspirando a todos nós, a quem vai fazer o estudo, quem vai falar dos casos. Enfim, que seja uma noite muito proveitosa para todos nós, muito abençoada, que assim seja. Ou seja, obrigado, Camila. Aninha, vamos passar para a leitura da mensagem? Bem, pessoal, boa noite. Eu trouxe uma mensagem do livro Ideal Espírita, que é por Chico Xavier e Valdo Vieira, Espíritos Diversos. A mensagem chama-se Na Experiência Atual. A evolução é a transição do ser da condição de escravo à condição de senhor do próprio destino. Almas milenamente necessitadas, somos agora discípulos do bem. E ainda no estágio da experiência atual, por vezes, inconscientes e distraídos, se aprendemos, fazemos segredo do que sabemos. Se ganhamos, erguemos o monopólio do que temos. Se nos emocionamos, disfarçamos o que sentimos em prejuízo dos semelhantes. Por isso, frequentemente, nossos espíritos cegos não veem as bênçãos da providência. Surdos não ouvem as vozes que casqueteiam das alturas. Mudo não confessam as próprias faltas. Cumpre-nos considerar, entretanto, que ninguém adita um milímetro de imperfeição perene à obra imperecível de Deus, da qual participamos inevitavelmente desde que fomos criados, porquanto toda manifestação impura tem a duração de um átimo, à frente da eternidade. Desse modo, não te amofines quanto às condições difíceis em que te encontras na romagem terrestre, sejam elas quais forem. Se a lei concede o corpo conforme o espírito, não olvide que as melhores posições perante o mundo são aquelas que nos oferecem as inibições físicas, as dificuldades de nascimento, as heranças fisiológicas de amargo teor, as lutas e os obstáculos incessantes, as adversidades e provações sucessivas, pois somente no círculo dessas desvantagens aparentes é que superamos os nossos antigos defeitos morais e nos candidatamos às instâncias resplandecentes da vida maior. Estuda as tuas facilidades do momento que passa. Quase sempre a obsessão entra na vida humana de braços dados com elas. Se trazes a consciência apoada pelo remorso, não te entregues inerme ao aguilhão que te prende a cabeça. Busca refazer o destino, ajudando os outros, hora após horas, sem te esqueceres de que o sorriso é idioma internacional e o gemido também o é. E auxiliando, age com presteza, de vez que o remédio que chega atrasado torna-se fraco para combater a doença que já progrediu. Auscultemos intuitivamente o báratro do pretérito no pêlago de nós mesmos, pois a culpa, em forma de tentação, se nos esmiuçiu, esmiu,
esmiuçiu no presente até o resgate final dos próprios débitos. Contudo, ainda assim, arrima-te no trabalho, serena-te na esperança, porque mesmo nas mais densas trevas, ninguém vive órfão da solidariedade divina. Lameira de Andrade. Ótima mensagem, né? Coloca a gente já em sintonia mesmo com o conteúdo para ser estudado aqui de expiações terrestres. E agora eu vou convidar a Priscila para comentar o primeiro caso. Boa noite, Daniel, boa noite todo mundo. Estão me ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem, Priscila. Eu vou começar, né? O primeiro relato de hoje é do espírito Schimmel Sligo, né? Foi difícil pronunciar esse nome, ainda bem que o Daniel ajudou. E começa, né, o relato contando quem foi ele na sua última existência. Ele era um pobre israelita, ele faleceu em maio de 1865 em Vilna, a capital da Lituânia. E aqui coloca, né, que ele mendigou durante 30 anos com uma caneca na mão. Porém, ele não pedia, né, a esmola para ele, né, era em benefício aos outros. E ele ficou muito conhecido na cidade, e reconhecia inclusive com a voz, porque ele tinha o hábito de dizer a seguinte frase: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. E ele foi evocado em 15 de junho de 1865, né? Nesse caso, não foi, é uma evocação espontânea. E ele, né, chegou, pelo menos ao meu ver, né, aparentemente muito contente, muito agradecido, né, por estar lá. Iniciaram com ele, né, uma série de perguntas, né? E primeiro agradeceram, né, por ele ter atendido o chamado, e foi justamente por conta da história, pela simpatia que tudo aconteceu, que eles quiseram poder evocar e conversar. E nossa, gente, perdi aqui, né? E colocaram, né, que ficaríamos muito felizes se ele pudesse, né, narrar e contar como foi a situação dele, como espírito, as causas, por que que ele escolheu, né, passou por todo aquilo, né, a mendigância dele. E o Schimmel iniciou respondeu, né, primeiro que eu achei muito interessante, porque ele disse que estava lá, que ia relatar tudo pelo respeito, por sabiam que não era só por curiosidade, que ele estava disposto, né, a ajudar mesmo, sabendo que a história dele poderia auxiliar. Ele falou que, de início, né, a manifestação pública pode estranhar as pessoas por isso, mas ele comentava, né, que não existia nada de espantoso, mas porque a humanidade, desde já, né, tem o hábito de aplaudir o bem, de tanto que a tendência das pessoas a fazer o mal é grande, né? Eu vejo, a gente vê muito isso até hoje, né? E ele continuou falando, né? Foi aí que ele disse que responderia todas as perguntas, né, de bom grado, porque não era só por curiosidade que ele estava disposto a ajudar. E ele relatou como tinha sido, no caso, a penúltima existência dele, antes de reencarnar como Shimmel, que ele tinha o título de rei, ou menos de príncipe soberano, e ele agia como tirano, como carrasco, abusava do poder para oprimir o fraco e subordinar qualquer profissão. Ele chegou a dizer que ninguém podia pedir esmola sem que ele tomasse antecipadamente uma grande fração, e por conta disso ele proibia de fazer doações a seus amigos e a qualquer um. E ele fez assim, como as próprias palavras dele, né? Tudo que possa existir de mais impiedoso com o sofrimento e a miséria. E que a morte dele foi uma lição aterrorizante para todos aqueles, né? Como ele comungasse da maneira de pensar. E ele ficou durante 3 séculos e meio como espírito errante, e
Depois desse tempo, né, ele conseguiu por meio de prece, resignação e lamentos a permissão para passar pela prova material, aquela que ele vou relatar depois. E foi graças à ajuda dos bons amigos que o socorreram, bons espíritos, quer dizer, que ele persistiu, né, nessa decisão após desencarnado de praticar o bem. E aqui tem uma notinha 225 que relembra, né, que corresponde ao 21º do o resumo da Lei de Justiça Divina, que a gente até chegou já a estudar mais cedo, antes, né. E aí ele pôde, né, nessa existência como Chímel, concluir, esse resgate que ele tinha, que foi de abnegação e caridade com o próximo. E de que nessa existência a morte dele já foi diferente, né, porque ele morreu cabalmente e sabia, né, que ele estava fazendo certo e que ele se sentiu muito feliz após tudo isso que passou. E novamente fizeram uma pergunta para ele, né, poderia por gentileza dizer-nos em que consistiu a sua expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou e a consequência dele, né? Conte-nos também o que lhe provocou como espírito a mudança de ideia. E ele responde, né, falando de lembranças muito dolorosas, porque ele sofreu muito em espírito. Ele permaneceu muito tempo ligado com o perispírito no meu corpo. Ele sentiu mesmo, né, o corpo deles em decomposição, roído pelos vermes e tudo. Enfim, a gente só imagina, né? E após esse sofrimento físico, né, quando finalmente, né, a carne se desligou, ele passou pelo sofrimento moral. Ele foi colocado, na presença das vítimas que ele torturou, e ele era colocado direta sempre, né, durante as ações culposas, e ele via, né, física e moralmente todas as dores que ele tinha causado aos outros. E que foi horrível essa visão do mal que ele fez às pessoas. E ele é muito mal, né, com tudo isso, percebendo tudo de horrível que ele tinha feito, ele descreve, né, que Deus teve piedade da dor e tocou, porque ele sim ficou arrependido e solicitou, né, os guias que o assistiam, permitiu que ele tomasse aí uma expiação. E novamente, né, perguntaram para ele, né, houve um motivo particular que induziu a escolher sua última existência no seio da religião israelita, que foi onde, né, comentei no início, ele residiu, e ele disse que ele não escolheu por ele mesmo, mas ele aceitou o conselho dos guias que estavam lá. E até gostaria de ler, porque eu achei muito interessante essa fala, a frase dele, né? Que a religião israelita acrescentava uma dose de humilhação a mais à minha vida de expiação, pois, sobretudo em certos países, a maioria dos encarnados menospreza os israelitas, particularmente os judeus, que se veem obrigados a viver de esmola. E perguntaram mais uma vez a ele, né, como que foi, com que idade que ele começou tudo aquilo, começou a expiação, como que foi? Ele relatou, né, resumidamente aqui que eu vou contar, que ele tinha pais pobres, né, e a mãe dele faleceu quando ele era muito pequeno e o pai o abandonou. Os irmãos dele, mais velhos, não compreenderam a dor, toda a angústia que ele tinha. E ele foi acolhido, entre muitas aspas, né, por um judeu, mas assim, esse acolhimento não era por caridade, não, é porque viu um menino, um jovem, e o levou para fazer um trabalho, que foi esse o motivo do acolhimento, e que era muito pesado e além do limite dele. Bem mais tarde, ele já mais velho, ele conseguiu trabalhar por conta própria. E ele sentia muita falta da mãe dele e logo após, né, de um tempo, ele ficou sozinho, ele perdeu todos os irmãos e deixou crianças órfãs, né, no caso, sobrinhos dele, né. E ele ficou muito comovido e disse que
lembrou dele, lembrou de toda a dor, tudo que ele passou quando ele era mais novo, e ele falou que ele não ia permitir que os meninos passassem pela mesma coisa que ele passou. E foi aí que ele começou, né, somando, né, ao salário dele, que provavelmente era pouco, né, a pedir esmola, mas não para ele, mas para os meninos e para os outros, que ele não queria que ver ninguém sofrendo, né. E aí ele viu as viúvas que também não tinham, condições de se manter e começou a fazer esse trabalho por elas também. Aí eu lembrei da frase, né, dele que ficou conhecido, que ele pedia, né, pelos órfãos e pelas viúvas. E nisso ele já tinha 30 anos de idade. E que o início foi muito difícil para ele fazer aquilo tudo, mas aos poucos e para os outros também ajudar. Mas aos poucos, né, a sociedade, as pessoas começaram a entender que ele pedia para caridade, não para ele, e foi aí que ele começou, né, a ter esse conceito, a ficar conhecido na cidade. E ele já tinha mais de 60 anos quando ele ainda não deixou, né, de realizar a tarefa, e ele também comenta, né, que ele nem sabia, obviamente, né, da sua última existência, de tudo que acontecia, ele não tinha essa consciência. E um pouco antes, né, dele começar a pedir, ele ouviu umas frases, né: "Não façais aos outros o que não queres que eu faça". E complementou, né: "Mas fazei-lhes pelo contrário o que querias que fizesse vos fosse feito", né. Então foi por isso, pela lembrança, a lembrança da mãe dele, todo o sofrimento que ele passou, que ele continuou, e ele seguiu firme e forte, e que ele estava, né, a consciência dele é que era bom, que ele estava fazendo certo. E ele encerra, né, a evocação, eu achei muito bonito, porque ele encerra agradecendo, né, "Todavia imperfeito, mas cônscio de que o mal conduz apenas ao mal, hei de dedicar-me mais uma vez ao bem, como já o fiz antes, para alcançar a felicidade". Eu achei muito bonito esse relato, até a Camila Lima comentou também, né. Eu fiquei bem emocionada e eu achei uma prova mesmo, né, de que todo mal, tudo que a gente passa é uma expiação, é um resgate mesmo. Enfim, é isso, não sei se quer comenta mais alguma coisa. Só alguém quer comentar? A Camila Souza tinha colocado uma coisa aqui no chat, não sei se ela quer falar também a respeito dos judeus. Se quiser, Não, eu leio também. eu só falei que eles historicamente sempre foram perseguidos, né? Como ele mesmo falou, né? É, em alguns países eles eram obrigados a viver em guetos, né? Não foi só na época do nazismo, muito antes, né? Na Idade Média, eles eram perseguidos na Espanha, Portugal, foram expulsos da Espanha, foram expulsos de Portugal, né? Eram obrigados a ser convertidos ao cristianismo sem querer, né? Então, um pouco antes da Espanha sair, né, da Europa nas grandes, chamadas grandes navegações e descobrir, entre aspas, a América, tudo, teve esse negócio lá, né? Eles unificaram o território e expulsaram os muçulmanos e os judeus. Aqueles que não queriam se converter ao cristianismo eram expulsos, né? E aqueles que ficavam viviam nessas condições, né? Excluídos da sociedade, em guetos, bairros que eram só para eles. E as condições nesses bairros não eram as melhores, né? Mesma coisa em Portugal, né? Então, assim, historicamente, né? Tudo que a gente sabe da época antiga, né? Que aconteceu, Êxodo, Egito, todas aquelas histórias, Idade Média, né? Esse período aí que eu tô falando, depois o nazismo. Então, realmente é um povo que foi bem castigado, né? Castigado entre aspas, né? Eu tô falando assim, sofreu bastante, né? Sim. Mas eu E aí fiquei assim, você muito não, admirada. oi? Esse caso me causou assim, muita admiração pela abnegação desse homem, né? Porque Ah, assim, senhora. é de uma abnegação admirável. No sentido de que eu fico assim admirada no sentido de que eu não teria essa coragem,
falando sinceramente. Quantos de nós teriam coragem de fazer isso, sabe? Então, assim, é uma coisa que me deixou, assim, admirada, assim, nesse sentido mesmo, de, nossa, que pessoa, né? Que criatura, né? Não, e que me Porque, deixou admirada, né? É muito fácil se revoltar na condição dele. Nossa, quando ele ia relatando, claro que fiz um resumo, né? Mas, nossa, a mãe morreu, o pai abandonou, os irmãos não ligaram, não sei o que, gente, desde o início, só pedrada na vida da pessoa. E mesmo assim, ele seguiu ali firme e forte, né? Com as lembranças, com a certeza. É muito fácil uma pessoa se revoltar no meio do caminho. Ele teve muita firmeza. Fiquei admirada também, Camila. E além disso, que acho que ficou bem, assim, que me pegou mesmo nesse caso, foi o quanto o amor da mãe dele fez a diferença, sabe? E, e isso, se eu não me engano, teve uma parte que meio que pareceu que isso também foi uma motivação, uma coisa que ele nunca esqueceu, né? Então, Foi. isso pra mim, nossa, eu chorei muito lendo esse caso. Então, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu vi realmente isso tudo que a Camila falou agora, né? A vontade que ele tinha, que ele teve, né, nessa encarnação, o quanto ele provavelmente se melhorou, sabe? Como espírito, o quanto ele evoluiu com todas essas dificuldades, né? Foi muito lindo o relato. Foi mesmo. Daniel? É um exemplo grandioso, né? A gente. Eu vou chamar então agora a Camila Lima, para a gente ir dando continuidade, né? De repente eu posso deixar alguns comentários pro final. Camila, fica à vontade. Tá. Juliane Marie é outro também, né? É outro relato que também me emocionou muito. Juliane Marie era uma mendiga. Ela era uma senhora pobre, velha e enferma, né? Começa a história contando de quando, acho que logo antes, né, dela falecer, né? Então ela vivia numa região da França e um certo dia ela caiu em um lago e ela foi resgatada por um dos moradores do local, que já era um conhecido dela, né? O senhor A. Esse senhor, ele frequentemente a ajudava, né? E ele, então, por isso eles já se conheciam, né? Então ele a retirou do lago e ela foi levada à sua casa, né? E pouco tempo depois ela veio a falecer. Pouco tempo depois, eu não sei se foram minutos, horas ou dias, né? Mas provavelmente teve um intervalo de tempo maior, porque ela morreu devido a essa consequência desse acidente, né? Só que também não foi dito mais informações, né? Mas ficou a impressão para todos que viram, né, e ficaram sabendo dessa queda nela no lago, que provavelmente ela havia se suicidado, né? Então ficou essa impressão pairando, né, de que ela havia se suicidado. Então, o senhor A, ele era espírita e também médium. E no mesmo dia em que essa senhora faleceu, lembrando que ele ajudou a resgatá-la do lago, mas ele não estava com ela quando ela faleceu. Então, ele não sabia que ela havia falecido, né? Ele sentiu uma presença, né? Ele sentiu no corpo todo dele. E ele sentiu um toque leve, sabe? Uma presença. Mas tudo bem, aí passou, né? E ele veio descobrir depois, que ele já havia passado por essa experiência, que a Juliane Marie, a senhora Juliane Marie, havia falecido, né? E então lhe ocorreu, né? Veio à mente dele, ele lembrou desse episódio e falou: então, será que ela, né, que esteve comigo e, né, eu consegui senti-la? Então ele foi e conversou com um amigo dele, que era membro da Sociedade Espírita, e perguntou, conversou com ele, e esse amigo dele o aconselhou, né? Aconselhou o senhor a, a evocar, né? Ver se seria possível fazer a evocação dela. Aí, esse senhor, né? Que talvez seja um senhor B, para não ficar confuso, né? Que é amigo do senhor A, ele
conversou, né, consultou os guias espirituais dele, né, se havia possibilidade, né, de evocar a, a senhora Juliane Marie. E aí eles falaram que sim, né, que isso faria ela feliz, né, que ela estava bem, mas que não é, como que eu vou dizer, que não era uma preocupação, porque esse senhor provavelmente ele estava preocupado se ela estava bem, né, onde ela estava, né? Então, se ela teve uma boa passagem, alguma coisa do tipo. Só que essa preocupação dele não tinha fundamento, né? Então, foi isso que esses guias espirituais explicaram, né? Mas que deixaria ela muito feliz. E aí fizeram a evocação, né? Só que esses guias, ele falou que eles falaram isso, né? Explicaram para o senhor A, para esse senhor amigo do senhor A, né? Que ela estava bem. E aí o senhor A, ele ficou bem feliz de saber que ela estava bem também, né? E que ele sempre vai dirigir a ela bons pensamentos, né? E fazer orações por ela, né? Preces, né? E aí a Juliane Marie, ela falou: tenha confiança em Deus e fé. Ela fala muito disso, de ter confiança em Deus e fé. De outra forma, nada você vai conseguir, né? Então, assim, é muito importante que você tenha em mente isso. E que ela iria, e que o fato que ele se, ins- que ele ainda ajudando os doentes, né? E demonstrando a fé dele para os doentes, estaria ajudando a inspirar esses doentes também a terem fé, né? Então, e que ele quase sempre triunfaria, né, com isso. Inclusive quando ele estivesse ajudando, né, ou quisesse a cura desses doentes, né? Quando fosse o caso e fosse possível, né, aconteceria. E que era para ele nunca esperar recompensa, né, pelo bem que ele havia realizado, e que, ou seja, é para ter uma ajuda, sempre ajudar desinteressado, né, de qualquer retorno. E que Deus sempre ia recompensar aqueles que se dedicam ao alívio, né, dos semelhantes, dos doentes. Então, que ela frisa bem que ele deve sempre lembrar disso e que ele ficaria admirado com os resultados que ele obteria, né, se ele lembrasse disso e aplicasse isso sempre. E que aí ela recorda, né? Eu não sei se você, né, que o senhor tinha se dado conta da importância do trabalho dele, porque ele conseguiu curar dois doentes que não seriam curados apenas com remédio, né? Mas que a fé, que essa transformação, que essa inspiração da fé fez crescer a fé nesses doentes também, e por isso também eles se curaram e melhoraram. Eu achei uma coisa muito interessante, que ela continua dizendo que ele estava fazendo um bem enorme, né? Ao não desprezar os humildes e ajudar sempre, independente de quem fosse. E ainda nessa primeira evocação, ela deixa claro que não haveria necessidade de dar detalhes das existências anteriores dela, porque, mas que, né, que daria para imaginar, né, a dificuldade que ela possa ter colocado em outras pessoas, né? Ou ela pode ter maltratado muitas pessoas, obviamente, né? Para ela poder ter uma existência com tamanha dificuldade, né? Atualmente. Né? E que uma coisa interessante também que eu achei nesse relato, né? E quando porque parece, eu fiquei com a impressão, que ele provavelmente queria que ela sempre tivesse com ele, né? O auxiliando, tirando dúvidas. É como se ele não tivesse, dependesse dela, né? A um certo ponto eu comecei a sentir isso numa parte do relato, né? Porque ele queria. Aí ela falou: Não, eu sempre estarei com você quando você estiver ajudando outras pessoas, mas que você sempre se recorde do que eu estou te dizendo, né? Que é sempre ajudar, sempre ser abnegado, não esperar retorno. E e é isso, né? E ela fala também que ela não se suicidou, ela conta que ela morreu quando estava fazendo a última prece dela e ela estava na beira do lago. Então, assim, pelo declive, né, que havia ali que havia ali no lago, né, próximo do lago, ela caiu
Então ela já caiu provavelmente sem vida, né? Ela já teria morrido naquele momento. Mas quando ele viu, ele a resgatou, né? Aí ela ainda sobreviveu algum período curto e depois ela veio a falecer. Então ela deixou claro que ela não se suicidou, né? Para isso, para ela era muito importante isso, né? E eu acho que essa parte, tá. Ela não sofreu, ela deixou claro que ela estava feliz por concluir a missão, né? Que era uma missão difícil, e ela concluiu com resignação. Ela não aumentou, digamos assim, que eu entendi, né, as dívidas dela, porque ela evitou fazer qualquer mal que fosse a qualquer um outro semelhante, né, ao próximo. E ela deixou um outro recado para ele, falando que era para ele perseverar também, que ele seria recompensado, e agradeceu, assim, de coração as preces que ele havia feito por ela e toda a ajuda que ela recebeu dele, né? Então ela estava muito grata por isso também. E que ela jamais, que jamais será esquecido e que estará sempre com ele. Então ela nunca vai esquecer ele, sempre vai estar lá para ele quando ele tiver necessidade, ou ele estiver cuidando de outros, né? Cuidando de pessoas que realmente precisam, né? Então ela vai estar sempre com ele. Essa foi a primeira evocação, né? Depois teve uma segunda evocação em 10 de junho de 64, né, também pela Sociedade Espírita. E aí ela fala um pouquinho da existência anterior dela, né, dá um pouquinho de detalhe, que era uma existência, né, onde ela é mais abastada, ela tinha uma posição social elevada, e que ela, né, naquela encarnação, né, naquela existência, ela foi movida pelo orgulho, que a fez repelir os pobres, os miseráveis, os humildes, né? Então, ela provavelmente maltratou muitas pessoas, né? Pelo orgulho, e que ela fala que essa existência dela como Juliane Marie, a mendiga, né? Foi uma punição por essa existência, outras existências, né? Mais errantes, onde ela se deixou levar pelo orgulho e maltratou as pessoas, né? E repelir os pobres também, os miseráveis. Então, mesmo nessa prova e expiação, ela pôde, né, pela dificuldade, por todos estarem repelindo ela, porque ela é uma mendiga, velha, estava enferma, né, não tem uma aparência agradável, normalmente a gente não vai, a maioria das pessoas nem olha, né? É invisível para a sociedade. E ela ficou muito grata pelo amor de Deus, pela bondade de Deus em permitir que ao encontro dela tivesse ali, né, pessoas que não a repeliam, que a tratavam com carinho, que a ajudavam, né? Isso fez com que, acho que desse força para que ela continuasse. é, Nesse árduo caminho, né? Dessa aprovação, dessa missão, né? Prova, expiação. E ela descreveu também a felicidade que foi para ela voltar, né? Para o plano espiritual, porque com a sensação de ter o dever, que ela cumpriu o que ela se propôs, né? Foi muito difícil, mas ela voltou com uma sensação de dever cumprido até onde ela conseguiu, né? Então, ela comentou também sobre a felicidade de retornar jovem à parte espiritual, de encontrar os seres amados, porque parece, quando você olha, né, quando as pessoas que repelem os seres mais humildes, miseráveis, né, com uma aparência que não é, olha, tão agradável, que eles não têm direito de ser amado e de amar, eles também amam, né? São amados, eles têm essa necessidade assim como nós, é a mesma coisa. Só que eles estão passando por missões, ou provas ou expiações são diferentes, né? Então ela fica muito feliz em encontrar todas as pessoas que ela já amou, e que amaram ela, né? Que ela tem carinho. E que e ela também deixa claro para ele que são essas pessoas que precisam também da ajuda dele, né? E que ele deve devotar também, continuar fazendo o que ele já sabe fazer, né? E deu a entender também que ele tem autonomia para isso, ele sabe o segredo de como ser assim sempre, entendeu? Que o próprio coração dele já sabia definir o que era certo, né? E como fazer, o que não, né? O que era imprescindível ali para ele conseguir fazer o bem,
Então, ele já sabia isso, né? Aí, essa foi a segunda. A terceira, eu achei muito interessante também. Tem mais algumas coisas aqui na segunda, mas a terceira também me pegou. Assim, eu achei bem interessante, né? Que ele volta depois perguntar, né? Ela vai ser evocada novamente, né? E perguntam lá, né, que se a senhora dispõe de alguns conselhos para auxiliar, né, a fim de que progrida na estrada, né, da nossa divina doutrina, do Espiritismo, né, tendo vontade de vir a comunicar-se, né, comigo. Farei todos os esforços para tirar proveito dos seus ensinamentos, né, a pessoa pergunta, né. É, aí ela responde, né? Lembra-te da recomendação que te farei, jamais te afastes dela. Ser sempre caridoso na medida de tuas possibilidades, né? Aí ela fala, você já compreende a caridade, então você já sabe como praticar, né, em todas as situações na vida da Terra. Portanto, não tem a necessidade de sempre estar vindo, né, pedir conselhos. Então, a gente tem autonomia para saber já o que é certo, né? Então, ela falou isso para ele, que ele já tem essa autonomia, que ele mesmo será o juiz das ações, né? E seguir a voz da consciência, que ele jamais se enganará, né? E se a escutar sinceramente. Aí tem uma outra parte que eu achei muito bonita, que é não te iludas sobre as missões que tens para cumprir. Pequenas e grandes, todas têm o seu valor, né? A minha, né, a dela, da Juliane Marie, foi super penosa, mas ela realmente, ela, né, ela achou que ela merecia passar por aquela punição, né, por aquela situação, por conta das existências anteriores dela, porque como ela já confessou na segunda evocação, né, ela ela agiu bem mal, né, com os miseráveis, os humildes, os pobres. E esse dia, né, ela falou que todo mundo, uma hora, o bom presidente, ela fala também, né, como confessei, o bom presidente da sociedade mãe espírita em outra evocação, a qual todos vos juntareis um dia. E esse dia não está longe, como pensas, o espiritismo caminha a passos de gigante, apesar de tudo que se faz para impedi-lo. Caminhai, pois, em receio, fervorosos adeptos da doutrina, e vossos esforços serão coroados de sucesso. Que vos importa o que possam dizer de vós? Colocai-vos acima da crítica mordaz que recairá sobre os adversários do espiritismo. Eu acho que é muito você seguir pela bondade, né? Pela sua consciência, todos que estudam o espiritismo, que entendem verdadeiramente, né? Como fazer o bem e ser caridoso, mas não só na caridade, né? Ser fraterno, você consegue seguir por um caminho, né, mais certo. E todo mundo vai chegar nesse ponto, todos juntos, mesmo os que são contra a, a doutrina ou que não entendem ainda, né? Chegarão a esse ponto. Ah, os orgulhosos julgam-se fortes, creem poder abater-vos facilmente. Ficai tranquilos, meus bons amigos, e não receeis confrontar-vos com eles. São mais fáceis de vencer do que imaginais. Muitos deles têm medo, receando que a verdade ofusque-lhe os olhos. Esperai, pois virão a seu turno ajudar no coroamento da obra. Então, cada um tem seu tempo. Fazendo, vamos fazer o melhor que a gente puder, né? E cada um vai chegar ao seu tempo para fazer o melhor também. Então, todos vão contribuir juntos para isso um dia. É, mas cada um tem o seu tempo realmente, né? E é isso. Não dá para pegar tudo, né? Mas realmente eu achei todas as linhas aqui muito importantes, assim como o primeiro caso. Eu fiquei bem impressionada com esses dois primeiros casos. E realmente foi muito, muito tocante ver o quanto eles, o quanto foi difícil para eles, provavelmente, né, nessa encarnação, mas o quanto eles evoluíram, né, assim, em termos de
se adaptaram bem à situação, entenderam e aumentaram a fé. Então, foi muito bonito esses relatos. É isso. É interessante, né? Como a gente vê aí os exemplos de espíritos que tomaram resoluções fortes, né? E como recompensa eles têm grande aprendizado, né? Um amadurecimento imenso. E de forma que quando eles falam para a gente é como se fossem professores, né? O aprendizado é muito grande, né? Dessas situações extremas. Fiquei É, pensando se o degrau foi grande, né? Entre uma encarnação e outra, né? Porque parece que foi enorme, né? é a resolução deles muito forte, né? Eles dão uma guinada assim e é aquela coisa da decisão. Ele resolve enfrentar e levar em frente mesmo, assim, e não abre mão. E aí o resultado disso é um aprendizado, uma evolução imensa, do jeito que Jesus nos prometeu, né? Do jeito que ele disse que acontece mesmo, que a gente não tenha medo. É, podemos passar aí para Silvia, terceiro caso. Bom, vamos iniciar o caso, então. O caso que a gente vai refletir agora se chama Um Deficiente Mental. É um relato bem profundo, comovente e um apontamento apenas, né, para iniciar. Deficiente mental, esse termo já foi amplamente utilizado, mas hoje ele é considerado inadequado ou até ofensivo em muitos contextos. Então, em respeito, inclusão e dignidade às pessoas com deficiência, a gente vai utilizar o necessidades especiais ou deficiência intelectual para se referir hoje a esse espírito, que na ocasião do relato, ele encarnado 13 anos. E esse relato nos convida a olhar além das aparências, além das limitações do corpo físico e enxergar o espírito imortal que vive, sente e aprende, mesmo nas condições mais adversas. Então, quem é esse deficiente intelectual, né? Um menino chamado Charles de Saint-Get, com 13 anos de idade, ainda encarnado, à época da evocação, e é uma criança com deficiência intelectual severa, cuja condição dele era marcada por faculdades intelectuais extremamente limitadas, quase sem consciência exterior. Ele não conseguia nem reconhecer os próprios pais. Uma dificuldade até mesmo para se alimentar sozinho. Então, é uma ausência quase total de interação com o mundo externo. E é um estado diagnosticado como paralisia completa do desenvolvimento orgânico. E quando o seu espírito foi evocado, ele mostrou-se lúcido e consciente, demonstrando que o que estava comprometido nele era o corpo e não o espírito. E então a gente vai olhar um pouco para esse espírito que está encarnado como Charles, esse espírito por trás da alimentação, da limitação. É um pobre espírito que está consciente da sua condição, mas ele se sente como um prisioneiro do próprio corpo. E a sua situação, ele enxerga como uma punição, como uma expiação por uma vida passada como um jovem libertino, orgulhoso,
e foi o período do reinado de Henrique III na França. E ele aceitou essa prova que foi imposta a ele como uma forma de redenção e progresso espiritual. E durante o sono, esse espírito ele relata que ele sente um alívio e pode se elevar espiritualmente, ou seja, o corpo é o cárcere dele, mas a alma, o espírito, estava vivo e consciente. Então ele é apresentado, o Charles, ele é apresentado como um espírito elevado, em processo de reparação, preso a um corpo limitado, mas com a lucidez espiritual preservada. E esse caso mostra com clareza que a deficiência intelectual não é uma limitação da alma, e sim uma prova transitória, né? E que é necessário ao progresso. E a evocação, a sessão de evocação, ela ocorreu com o propósito de realizar um estudo desse caso tão singular, porque o corpo dele tinha o desenvolvimento orgânico era praticamente estagnado. E diante disso, né, foi consultado o espírito São Luís se ele poderia evocar o espírito desse jovem, mesmo ele estando encarnado. E São Luís responde que sim, que podeis evocá-lo como se ele fosse um morto. E isso porque o rapaz, embora ele estivesse vivo e a sua alma encontrava-se ligada ao corpo apenas por laços materiais enfraquecidos, ele poderia desprender-se momentaneamente e comunicar-se tal como a gente tem visto com os espíritos desencarnados, né? E essa situação ela despertou um interesse muito grande porque era uma era uma evidência muito grande de uma expiação terrena, né? Porque ele vivia aprisionado em um corpo incapaz. E a evocação era para tentar entender, né, as causas e explicações de tanto sofrimento, desse sofrimento. E os principais pontos da evocação que a gente consegue visu- eh, visualizar é a condição de cativeiro em que aquele espírito se encontrava. E ele tinha a consciência da sua própria situação. Ele sabia que a sua vida corporal era limitada e ele se sentia cativo naquela condição. E ele apresentava ideias lúcidas durante o sono físico. Ele gozava de maior liberdade, ele tinha maior liberdade e clareza. E o sofrimento dele, o sofrimento espiritual, era essa consciência da punição e da encarnação anterior. Ele tinha consciência da encarnação anterior como causa desse exílio atual. E o sofrimento era por ele se sentir preso num corpo inerte. E esse detalhe que ele tinha consciência da identidade dele, da vida passada, situou sua encarnação e indicou que ele tinha essa vida devassa e moralmente irregular, sugerindo que ele teria cometido sérios abusos ou faltas naquele período, né? E a natureza dessa expiação foi imposta a ele. Então, ele traz a palavra punição,
Ou seja, ele não escolheu voluntariamente nascer com essa deficiência intelectual. A condição atual dele lhe foi imposta como uma necessidade expiatória. Isso difere de certas encarnações difíceis, né, que os espíritos escolhem cumprir missões. No caso dele, não. Foi uma expiação compulsória. E a vida dele não era inútil. Mesmo que externamente ele nada conseguisse produzir, ele entendia que aquela condição, por ser designada por Deus, ela tinha um propósito para a evolução, como a aquisição de virtudes, como a humildade, paciência, mesmo naquela condição de nação dele. E ele tinha a consciência, ele tinha a sensação que ele iria desencarnar brevemente. Ele fala que ele vai voltar à pátria espiritual breve. E ele faz um relato do intervalo entre a última desencarnação dele e a encarnação atual. Ele fala que Deus encarcerou-o logo, porque ele era um espírito leviano, ou seja, ele admite que permaneceu como espírito errante sem grandes processos, estando, de certo modo, que ele foi retido, ele foi encarcerado logo pela, pela providência, até ele encarnar, né? Até ele reencarnar. Então, demonstra, né, que ele não aproveitou devidamente esse período no mundo espiritual devido à própria inferioridade. Por isso que o fez uma expiação severa, aprisionado num corpo deficiente. E ele tinha essa consciência do mundo exterior, apesar das imperfeições, da imperfeições dos órgãos, ele fala que eu vejo e ouço, mas o meu corpo nada vê nem percebe. E ele não via nada que os encarnados pudessem fazer para aliviar a sua situação terrena, porque ele sabia que se tratava de uma prova designada por Deus. Então, que não adiantaria, não que essa situação dele deveria seguir o seu curso natural, que não caberia a outros encurtá-los ou anulá-los, ou anulá-la, né? Embora ele soubesse da necessidade da caridade que os outros tinham com ele, os cuidados materiais, mas ele sabia que isso que eles não, que era uma prova designada por Deus, então que ele tinha que passar, né? E o que que a gente observa da doutrina nesse ponto, né? A expiação e a justiça divina, expiação das faltas, que ele abusou das faculdades morais. Então, Kardec ele enfatiza que nada ocorre sem causa na vida de um espírito, que as aparentes injustiças do destino, elas são aplicadas conforme as nossas obras. A lei de causa e efeito, né, ela preside às encarnações. Os sofrimentos atuais, eles têm raízes nos erros passados. A gente vê a lucidez e a integridade do espírito encarnado, né? É uma lição fundamental de que a alma conserva a sua integridade mesmo dentro de um corpo com limitações severas. E essa lucidez dele
independe do funcionamento do cérebro. Então, Kardec ele faz uma comparação bem didática, como um músico que é impedido de tocar porque o seu instrumento está quebrado. O músico, o gênio musical, ele permanece, continua existindo, mesmo que o som que ele produzia com o seu instrumento não esteja sendo produzido. Ele continua a existir da mesma maneira. Então, da mesma forma, um deficiente intelectual, pessoas com limitações, elas são espíritos de inteligência normal ou até grande, temporariamente impossibilitados de se manifestar. E a gente vê o aprendizado, o progresso, né? Que embora essas experiências, como o de Charles, sejam duras, a doutrina nos mostra que elas não são inúteis nem estagnantes, que elas são. O espírito continua progredindo durante a encarnação expiatória, ainda que de modo que a gente não consiga ver, né? Ele aprende através da dor, da privação, e nesse caso, né, aprende valorosas lições de humildade. E além disso, o Charles, ele mantém essa esperança de que ele vai elevar-se ao céu. E ele reconhece a bondade de Deus mesmo em sua punição, indicando que com isso a gente consegue observar que o Charles, ele está se transformando moralmente. Ele está em evolução, ele não está estagnado. A gente vê o livre-arbítrio e as escolhas das provas, né? E essas expiações impostas, que muitas vezes espíritos arrependidos escolhem encarnar em certas condições difíceis para reparar seus erros, mas em outras situações o espírito ainda é relutante ou é leviano. E a lei divina ela pode impor uma encarnação expiatória como o único meio de corrigi-lo. E isso demonstra o amor de Deus, que o amor de Deus intervém mesmo sem concordância plena do Espírito, que sempre a longo prazo ou a curto prazo, a visão é do bem logo à frente. E tem instruções complementares sobre os deficientes intelectuais, com os ensinamentos do Espíritos, né? Então, essa reunião, ela recebeu uma instrução espiritual complementar a respeito dos deficientes, das pessoas com limitações em geral. Então, vem trazer a causa espiritual das doenças, não, desculpa, das limitações mentais, que fala que portadores de deficiência intelectual são espíritos que abusaram de capacidades, de grandes capacidades em existências passadas, por terem usado mal a inteligência ou o poder intelectual concedido por Deus, e agora sofre uma espécie de interdição. E se a gente vai analisar essa, essa, esse mutismo moral, né, e físico, ele é classificado como uma das mais cruéis punições terrenas, pois o espírito ele está limitado em comunicação, ele conserva o desejo de se comunicar e agir, mas essa dura prova como maneira de resgatar as faltas graves. Então, nas instruções complementares vem falar sobre que o espírito não fica inativo, vem falar da loucura, da dupla identidade, da dupla personalidade, porque
A loucura é diferenciada da deficiência intelectual. A loucura muitas vezes é a punição ao abuso mais elevado, ao abuso das mais elevadas faculdades. E, porém, no caso de loucos, o louco ele tem duas personalidades que fala que delira, a que delira, e a que tem consciência de seus atos sem poder guiá-los. E para finalizar, né, esse caso comovente de Charles, esse espírito lúcido, aprisionado num corpo deficiente, nos convida a uma pausa silenciosa diante do mistério da vida, né? À primeira vista, era apenas um menino sem expressão, limitado, isolado do mundo, mas por trás dos olhos que não reconheciam nem os pais e do corpo que não reagia, a gente vê através da comunicação, né, que pulsa uma alma consciente, arrependida e em profunda jornada de redenção. E não havia inutilidade ali, havia reparação, humildade e um esforço íntimo para renascer em espírito. E aquele silêncio imposto pela deficiência era, na verdade, uma lição que ecoa para todos nós. Nem sempre o sofrimento se manifesta com gritos, às vezes ele sussurra, né? Ele escondido em gestos, nos corpos frágeis, nas limitações, nos espíritos que escolhem calar para aprender a ouvir. Então, Charles nos ensina que ninguém está esquecido por Deus. Cada existência tem valor, mesmo aqueles que aparentemente estão sem voz. E acho que é isso. Pessoal, alguém quer fazer um comentário sobre esse último caso? Eu fiquei só pensando aí que eu coloquei no chat se a questão da comunicação dele representaria um animismo ou não. Eu Eu li acho tua que é um, pergunta no chat, era. A eu acho Silvia? que é um, Pode falar. eu acho que é um mutismo. O mutismo, ele não consegue falar, né? Tem pessoas que passam e no próprio relato vai nos falar da incapacidade de falar, né? Então eu acho que não seria um animismo. Ele, eu acho que seria mais um mutismo, que ele não consegue, ele tá numa situação que ele sente, ele ouve, mas o corpo não responde. Eu acho que o animismo é quando ele não tem essa consciência. E nesse caso, ele tem essa consciência. Eu não sei se seria essa a sua. É que o que eu entendi da pergunta da Ellen é assim, é referente à evocação, né? Ah, Porque aí sim, como sim, É, foi invocado uma pessoa, um espírito que está encarnado, se isso seria é, animismo ou sim. se é isso seria aí. mediunidade. É isso, Ellen? É isso mesmo. Isso mesmo. É. O animismo, ele é mais apontado no sentido de que o médium está se manifestando, e, e não em nome de outro espírito. Ele não está trazendo a mensagem de outro espírito. Então a gente chama de animismo quando é o próprio médium que está se manifestando. O animismo ele não é errado, como a gente pode ouvir algumas pessoas falando, não só na casa de espírito, a gente tem que sempre frisar que tem os canais, enfim, como é que chama no Instagram? Os zigs, né? Os perfis aí, os zigs de estudo, que às vezes traz algumas
algumas informações que precisam de mais atualização, de alguma revisão. O erro não é que haja animismo. O animismo ele é natural. É só uma questão de saber diferenciar o animismo do que é mediúnico, porque o mediúnico é aquele trabalho em que uma pessoa dotada das faculdades pode trazer a mensagem de um outro espírito, né? Ela está servindo de meio de comunicação, por isso a palavra médium, tá? Então o animismo não seria bem o problema, mas espero que tenha respondido a tua pergunta. Então é um evento mediúnico mesmo ainda que ele esteja encarnado. Não, tá ok, Ah, obrigada. eu queria fazer uma colocação assim em termos gerais, né, do conteúdo do estudo, que foram preciosos, né? A gente viu irmãos nossos aí que tomaram resoluções extremamente fortes na vida e um caso de encarnação compulsória que foi o do último menino com limitações severas, né? E o assunto que eu queria ressaltar com vocês é o Código Penal. Essa história do Código Penal que muitas vezes vai levar a gente a estar falando coisas equivocadas. Se a gente procurar na doença qual erro foi cometido, a gente provavelmente vai errar, porque as possibilidades variam quase ao infinito. Então, ah, por que que não dá para ter um código penal assim? Se você comete tal erro, por exemplo, se a pessoa se matou com um tiro na cabeça, vai nascer com, como já ouvi falar, com hidrocefalia. Uma pessoa abusou da inteligência, vai nascer com capacidades mentais tolhidas. Então, assim, não é o erro cometido que vai indicar a doença, mas a necessidade de se reequilibrar com a energia criadora. Porque a gente se torna infeliz e a gente sofre quando a gente se afasta da energia de Deus, quando a gente se afasta da nossa essência divina. E aí, para que a gente se reequilibre, as doenças, as deficiências, os transtornos e até situações é, sociais que a gente se encontra vão servir de mecanismo para que o espírito utilize as suas resoluções, utilize as suas capacidades para se colocar de volta em harmonia com a energia criadora. E isso que vai fazer o espírito ser feliz. Então a doença, ela não é um reflexo do erro cometido, mas ela é um instrumento para se reequilibrar. Por isso que a gente pode chamar de expiação, que é para se livrar, né, de uma falha do, do caráter, uma falha moral, qualquer que seja ela. Eu achei que seria muito interessante, né, a gente ressaltar isso, porque cada espírito tem uma história extremamente complexa, profunda e única, né? Cada um de nós escreve uma história. E também, mais uma vez, não me canso de ressaltar isso. Sempre levem conteúdo dos estudos, das leituras, para o que vocês ouvem outras pessoas falando, em canais, em vídeo, em perfis por aí, nas casas espíritas, palestras, estejam sempre questionando, porque o espírita aqui é uma doutrina, né, e a gente tem o privilégio de poder duvidar, de questionar, e seguir estudando. Alguém quer fazer mais alguma colocação, pessoal? Bom, então, com isso, eu vou comunicar que é o meu último encontro, que eu atuo como facilitador, né? Aprendemos muito juntos e foram eventos muito felizes, né? Cada encontro que a gente teve.
muito prazeroso, muito construtivo, e todos nós temos que agradecer por essa data, né? Porque a gente vem aí já há alguns anos, alguns entraram mais cedo, outros mais tarde, mas a gente está aqui junto e a gente vem tocando muitos estudos. Quanto a gente já aprendeu e quantos dos nossos amigos aí no grupo já se tornaram facilitadores, já têm seus núcleos de estudo e vão seguir propagando que a ideia do Espiritismo é essa. Então, muito obrigado a todos pela confiança, pela receptividade e parabéns pelo desejo sincero de estudar. E vamos continuar aí unidos, tá? E mantendo vivo o nosso ideal de aperfeiçoamento. Então, obrigado, pessoal, e a gente segue estudando, tá? Boa noite e que no próximo encontro também seja tudo bem harmonioso, pacífico e bem preparado como foi o de hoje. Agora a Ellen vai fazer a nossa prece final. Isso. Então, depois desse estudo maravilhoso, desses casos relatados, que a gente se emocionou e que a gente sentiu na alma, a gente só tem a agradecer aos nossos irmãos amados espirituais que nos envolvem, que nos propiciaram esses momentos de reflexão, de mergulho interno, desse aproveitamento para a nossa vida, para a nossa caminhada. Que esses casos que ressoaram em nossas almas, eles possam fortalecer a nossa base espiritual, a nossa centelha divina, e nós possamos compartilhar desse fortalecimento com outros irmãos que enfrentam as suas provas na caminhada, as suas expiações. Nós possamos ser aqueles que chegam próximo, que estendemos as mãos, que abrimos o nosso coração para compartilhar o entendimento, a serenidade, para ouvir, para edificar, para lembrar da mensagem do Mestre, do seu Evangelho, que revigora, que nos fortalece, que nos edifica e que nos faz entender e compreender as nuances da vida, os seus altos e baixos. Obrigada, irmãos amados, por essas energias que envolvem cada lar nesse instante, essas energias que nos preparam para a semana que se inicia, que nos banham lá nessas vibrações amorosas, de cura, de equilíbrio, de perseverança no bem, de bom ânimo, que o nosso olhar seja sempre para mais adiante, que ainda quando estivermos cansados ou achando que as coisas não estão de acordo com aquilo que imaginávamos, nós tenhamos a serenidade e o firme propósito de seguir adiante. E não esquecendo do nosso Mestre amado Jesus, que nos ilumina, que nos abraça e que é a fonte de toda sabedoria maior. Que possamos ter uma noite de repouso tranquilo, possamos estar em aprendizado, em auxílio, e que nós só temos a agradecer por todas essas bênçãos recebidas, por toda essa energia compartilhada e todo esse estudo que nos marcou profundamente. Na próxima semana possamos estar aqui reunidos e que todos que vão assistir a esse evento possam também se sentir tocados e impulsionados a prosseguir firmes com o Mestre amado Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite. Bom descanso a todos. Muita paz a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.